leste, do oeste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas e vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Eu sei que eu não tenho a idade da maturidade de quem já viveu, mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade, o que eu quero é ser eu. O mundo ferido e cansado de um negro passado de guerra sem fim, tem medo da bomba que fez, da fé que desfez, mas aponta pra mim. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Eu venho trazer meu recado, não tenho passado, mas sei entender. Um jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver. Eu grito pro mundo descrente que eu quero ser gente, que eu creio na cruz. Eu creio na força do jovem que segue o caminho de Cristo Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Olá, estamos juntos mais uma vez no programa Momentos de Fé, e pedindo licença para entrar em sua casa, eu chego com esta canção, na certeza de que, levando a cruz de Cristo no peito, a gente se torna sinal de esperança, porque pelo amor transforma todas as realidades de morte em realidades transformadas, em realidades ressuscitadas, pelo sentido de Deus dado à existência das pessoas, pelo anúncio do Evangelho. É bom estar com você em sua casa novamente. Eu quero te convidar já no início desta nossa conversa hoje do Momentos de Fé, que você se prepare trazendo para junto da sua TV ou do seu computador o seu copo com água, para que a gente possa pedir as bênçãos de Deus Nosso Senhor sobre todos nós e sobre a água, para que ela seja fonte de vida nova em sua vida, na vida de sua família. Hoje, o programa Momentos de Fé tem a alegria de receber mais uma vez o Cláudio Prates, vereador Cláudio Prates, né? Hoje ele atua diretamente na política, é um grande amigo da gente, esteve aqui há algum tempo atrás no programa Momentos de Fé para falar, dar o seu depoimento sobre a sua luta contra o câncer e vitória pela graça de Deus, verdade, né, Cláudio? Verdade. E hoje nós estamos aqui para falar de um outro assunto, não relacionado à área da saúde física, mas da saúde da existência humana. A existência humana é, de fato, uma experiência salvífica quando o ser humano se volta para Deus, Nosso Senhor. Quando ele se deixa seduzir pelas realidades e estruturas do mundo, ele acaba se sujeitando a realidades que até lhe ameaçam a própria vida. E nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre um assunto bem delicado hoje aqui, né, Cláudio? Nós vamos conversar um pouco sobre esta movimentação que está acontecendo em nosso país com vistas
a criminalização, né, a redução da maioridade penal e, consequentemente, a penalização para aqueles que cometem crimes aí até os seus 16 anos. A responsabilização dos nossos menores por seus atos, que é necessária, mas há ressalvas. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Fica à vontade, Cláudio. Diga o seu oi para quem está em casa. A casa é sua, você já é de casa. Eu quero cumprimentar a todos, Padre, agradecer mais uma vez o convite, a alegria de estar aqui nesse programa que tem grande audiência, cumprimentar a todos os telespectadores do Canal 20 e esperamos, através dessa nossa conversa, lançar um pouco de luz sobre esse tema que às vezes tem sido mostrado apenas de um viés, apenas de uma ética vingativa e não de uma busca de justiça. E que a gente pede que o telespectador possa estar desarmado para ouvir, né, os dois lados, para julgar, né, para analisar e ter a sua posição sobre esta realidade tão triste que nós vivemos no nosso país, em que a gente percebe cada vez mais o jovem, ele ingressando no mundo do crime, e tem como fator preponderante, principalmente, o uso abusivo da droga na nossa sociedade, do álcool, acima de tudo, que é uma porta de entrada para que o jovem cada vez mais cedo tenha a experiência da droga e, consequentemente, ele começa uma experiência que vai desencadear na violência, no crime e, muitas vezes, nessa situação de insegurança que a sociedade vive. É fato. Cláudio, você, além de hoje estar atuando, né, na área da política, você é advogado, né? E tem um histórico trabalho aí de combate, né? Um processo de combate às drogas, um processo de conscientização das pessoas, sobretudo da juventude. Esta é uma grande chaga, né, no corpo de toda a sociedade brasileira hoje, quiçá do mundo. Né? Com certeza. É uma grande chaga e realmente é uma causa nobre. Quando a gente hoje vê no Brasil este processo de redução da maioridade penal, em termos mais técnicos, como que você poderia definir esse processo para a gente? Na verdade, Padre, a nossa sociedade ela vive muitas vezes na busca de soluções imediatas para problemas graves, complexos. E nós costumamos dizer que problemas complexos, as soluções, ou pelo menos a busca delas, são também complexas. Então nós temos aí uma situação em que o que gera na sociedade esse sentimento de insegurança e a busca de encontrar uma saída para a insegurança que cerca a todos nós, é encontrar uma forma de fazer com que isso modifique. E hoje, uma das formas que a sociedade tem elencado, no entendimento de alguns, daqueles que defendem a redução da maioridade penal para 16 anos, é entendendo que a violência que cerca a todos é causada pelos menores. Isso normalmente acontece quando nós temos um crime normalmente de grande clamor público, um homicídio, um estupro, uma violência em que está envolvido o menor. É a sociedade que muitas vezes ela quer um sentimento, naquele momento, muito mais de vingança do que de justiça, ela tende a cometer alguns atos impensados. Aí ela defende a pena de morte, ela defende tantos atos. E gosto de dar um exemplo que aconteceu, por exemplo, no país, quando aconteceu a morte cruel da filha de uma novelista da Rede Globo, da Glória Pérez. Logo em seguida, por causa do clamor daquela morte, por ser uma pessoa conhecida, imediatamente o Congresso Nacional se reuniu com o clamor da sociedade e aprovaram a lei de crimes hediondos. Depois uma lei que foi feita de uma forma muito no afogadilho, e essa lei acabou por depois ser percebida cheia de falhas e acabou sendo anulada pelo Supremo Tribunal Federal, grande parte dela. Então nós percebemos que a sociedade clama por uma resposta a essa insegurança e ela às vezes não sabe aonde está. E nós que estudamos o crime, estudamos esse fenômeno, a gente vai perceber que a questão da discussão da consequência do crime é preciso discutir primeiro a causa. E aí a gente vai precisar trabalhar com política de prevenção. E é isso que nós precisamos perceber. A sociedade ela está falida no seu modelo
de como lidar com a juventude. E, portanto, nós percebemos que é preciso rever esse critério e colocar, acima de tudo, a questão da educação, a valorização da educação. É interessante você colocar essa questão, Cláudio, e eu percebo assim, sabe? Quando eu vejo este cenário que nós estamos experimentando, eu percebo que tudo isto, na verdade, esconde atrás de si uma verdadeira crise de valores, né? Uma verdadeira perda de referenciais, né? De valores que possam preservar de fato a dignidade da vida humana de uma forma bem ampla, né? Eu fico muito angustiado, por exemplo, como evangelizador, como sacerdote, quando eu olho esta realidade à nossa volta e vejo pessoas que nós acreditamos ser até pessoas intelectualmente mais preparadas para lidar com as questões da sociedade e às vezes defendendo causas que são particularizadas, que são de grupos, que são de inquietações que surgem da parte sempre dos atingidos pelas coisas que surgem, né? Eu digo isto porque, por exemplo, para nós, igreja, por exemplo, é um grande desafio. Quando nós acompanhamos este processo de redução da maioridade penal e a sociedade olha para a igreja, e às vezes até rotula pejorativamente, dizendo assim, a igreja é ultrapassada, a igreja está fazendo uma experiência retrógrada, porque ela não consegue olhar a realidade e ver que aqueles que cometem erros precisam ser responsabilizados. Não, a igreja ela tem consciência, tem senso de justiça e sabe que cada um deve ser responsabilizado pelos seus atos, que existe uma lei e que a lei precisa ser cumprida. Mas quando, por exemplo, a igreja se posiciona contra esse processo de redução da maioridade penal, é porque ela percebe claramente que talvez o problema não esteja, né, no adolescente, naquela pessoa que está principiando a sua vida de adulta. E que essa pessoa, na verdade, ela é produto de uma realidade social que está toda contaminada e estragada pela perda de referencial, não é? Então, assim, isso me traz uma inquietação muito grande. Essa questão que é mais delicada. Não se trata de defender a pessoa que cometeu o crime, o infrator. Não se trata disto. A gente sabe que cada um precisa ser responsabilizado por seus atos. Mas a gente também vê como igreja que o problema está para muito mais além disso, que o que se esconde aí atrás é algo muito mais sério e que é um problema de toda a sociedade. É verdade, padre. E eu gostaria de dar alguns dados, até para que o telespectador possa refletir. O que gera normalmente nas pessoas a vontade de ver fazer justiça, de até defender a redução da maioridade penal, é quando ele tem notícia, por exemplo, de que um menor ele cometeu um homicídio, um crime grave, um crime bárbaro, e aí ele então fica indignado por perceber que existe uma lei que às vezes não é cumprida, aquele menor não é responsabilizado por ela, e fica aquele sentimento da impunidade. E ele tem toda a razão nisso, porque todos nós sabemos que o que alimenta, na verdade, a violência cada vez mais é a impunidade. É alguém cometer um crime e ele não pagar por aquele crime, não ter a reprimenda do Estado. E eu concordo plenamente com isso. Agora, um dado curioso. Apenas 3% de todos os crimes de homicídio, de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, de estupro violento, no Brasil, 3% dos crimes são cometidos por menores. A grande maior parte do crime cometido por menor está ligado ao tráfico de drogas, ao uso de drogas e ao culto de furto e roubo. Ou seja, é preciso separar as coisas e perceber que talvez aquilo que a sociedade está clamando poderia ser resolvido, por exemplo, com a reforma do Estatuto da Criança e do Adolescente, para agravar um pouco a pena, agravar a pena de responsabilidade, né, da medida socioeducativa, que hoje é de mais 3 anos de internação para 5 anos, 8 anos, não sei. Mas, acima de tudo, não adianta apenas criar leis, padre. Nós leis já temos muito. O problema todo é que
A lei, não adianta ela existir se ela não for cumprida. Eu quero dar um dado para que as pessoas entendam. O Brasil tem a terceira população carcerária do mundo. Depois dos Estados Unidos e da China, o Brasil é a terceira. Tem 500 mil presos no Brasil. Existem quase 300 mil mandatos de prisão em aberto, ou seja, tem 300 mil pessoas condenadas que estão soltas. Então a gente percebe que não adianta só condenar e a pessoa não cumprir, porque o que vai gerar reincidência é a pessoa cometer o delito e não pagar por ele. Então nós defendemos, padre, acima de tudo, a gente percebe então que o modelo está falido. E que não adianta você pegar agora o menor e jogar dentro de uma cadeia junto com o adulto, porque primeiro que ele não vai se ressocializar, porque o adulto já não ressocializa. Temos um modelo falido. O sistema já não atende, né? Então aí nós vamos perceber que o problema está, portanto, exatamente nas políticas de prevenção, nas políticas que levaram aquele menor a se tornar alguém criminoso. E aí que cada um tem que olhar a sua responsabilidade. O Estado precisa perceber que a grande responsabilidade é dele, mas cada cidadão também tem um papel. E aí a igreja, né, imbuída do evangelho da vida, preocupada com a pessoa humana,
tem essa responsabilidade de fazer de fato uma reflexão séria sobre o assunto. Padre, eu gostaria de acrescentar mais um dado, que é o seguinte. Aqui em Montes Claros existe um local em que o CESENSA, Centro Socioeducativo Nossa Senhora Aparecida. Ele funciona lá no bairro Distrito Industrial e abriga hoje tem internados lá cerca de 140 menores, infratores. Eu tive a oportunidade também de levar nosso teatro lá, Peça Deus e Amor, Também Humor, e tive a oportunidade de entrevistar esses meninos, fazer palestra para eles, entrevistar. E eu fiz um levantamento dos dados, quem são esses meninos que estão lá dentro. E um dado nos chama muita atenção, que mais de 90% daqueles meninos todos, padre, todos eles não têm nenhuma referência familiar. A maioria tem uma referência materna, porque tem uma presença de uma mãe, mas 90% não tem nenhuma referência de pai. Era o jeito de vir, né? Exatamente. Ainda hoje é o jeito de vir ao mundo. Às vezes só resta a pessoa a referência materna e às vezes muito desestruturada. Exatamente. Aí dá nisso aí. E aí o que a gente percebe, que falta essa referência, e esse dado se reflete, por exemplo, no presídio masculino, que eu tive a oportunidade de olhar as estatísticas. E você tem um público já que é possível selecionar. Quem são? São pessoas pobres, carentes, sem oportunidades, que vieram de um ambiente de crime, de violência, de marginalidade. Negro. Exatamente, também essa realidade. E aí você percebe, portanto, que existe uma seleção dentro da sociedade de quem é que paga o preço, quem é que vai para a criminalidade. E aí você pergunta, será que essas pessoas estão lá porque eles optaram? Ou será porque eles foram impostos, não lhe deram outra alternativa? Eu gosto de dar um exemplo, padre. Eu tenho um filho de 15 anos. Lá dentro do CESENSA existe muito menor de 15 anos, 14 anos, que já cometeram homicídios, outros crimes bárbaros, e que obviamente tem que pagar por eles. Mas a pergunta que eu gosto de fazer é que eu me lembro do meu filho aos 5, 6 anos, quando eu perguntava o que ele queria ser quando crescesse, e ele sempre falava algo de bem, quero ser um médico, um professor, um advogado, um jogador de futebol. E esses meninos, muitos deles, eles não têm nenhuma referência de bem, só têm uma referência de mal, porque lhes é tirada a oportunidade de escolha. Então, muitas vezes, eles são empurrados para esse mundo do crime. Então, nós precisamos fazer uma análise disso, não com análise de vingança, mas uma análise de justiça. E queria só dar mais um dado, que como existem modelos que, às vezes, funcionam. Belo Horizonte, hoje, a comarca de Belo Horizonte, ela tem hoje um dos melhores modelos de prática de como lidar com a infração do menor. Lá em Belo Horizonte, todo menor infrator, quando ele é apreendido no cometimento de uma infração, ele imediatamente, em 24 horas, 48 horas no máximo, ele é encaminhado a um promotor de justiça e um juiz da vara de menores, para que ele já seja ouvido juntamente com sua família, se ele tiver, e seja lhe dada a reprimenda, que está prevista desde os 12 anos. O Estatuto da Criança prevê penas que, na verdade, são chamadas de medidas socioeducativas para todos os menores. Então tem lá, vai desde uma advertência, desde uma prestação de serviço à comunidade, até mesmo a restrição da sua liberdade através da internação. Então existem as penas. Se elas não são cumpridas, é isso que favorece muitas vezes com que aconteça a reincidência desse menor e a persistência dele no crime. Porque quando ele não se vê corrigido, isso acontece com nossos filhos. Quando você tem um filho e você não corrige seu filho de um erro cometido, você perde a autoridade. Você começa a perder não só a autoridade, mas você passa para ele uma mensagem de que ele pode fazê-lo de novo. Ele pode fazer de novo. E é isso que a gente defende. Belo Horizonte, portanto, ela tem o êxito de dar aos menores, no tempo hábil, uma reprimenda necessária. E as consequências disso são muito positivas, porque você percebe cada vez maior um índice menor de reincidência, de volta daquele menino a cometer infrações. Coisa boa. Ô Cláudio, pra gente, eu também gostaria de tocar num outro ponto aqui, que eu acho que é muito importante, dentro desta nossa reflexão sobre essa questão, né, da redução da maioridade penal. Nós estamos, neste ano de 2015, trabalhando aí o tema da campanha da fraternidade, que é igreja e sociedade, né? Quer dizer, a igreja lançando o olhar sobre a sociedade, estendendo a mão, né? Se compreendendo parte da sociedade e procurando dar uma parcela de contribuição através de sua presença que é profética.
E a nossa reflexão aqui quer exatamente tocar neste ponto, né? Nós não estamos isolados, né? O lugar do clero não é na sacristia, né? O lugar da igreja e do clero é no meio do século, é espalhada no meio do povo e exatamente socorrendo as vidas sofridas em meio à sociedade. A gente refletindo sobre essa questão da redução da maioridade, uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, é a questão da necessidade que o nosso tempo mostra de uma reforma política, né? Para que, de fato, as estruturas administrativas do nosso país não continuem da forma como estamos, né? De favorecimentos, de barganhas e tudo mais. E eu quero mexer um pouquinho na sua área, né? Permita-me tratar um pouquinho desse aspecto, porque vejo que eis um grande desafio. No Brasil, por exemplo, a gente fala às vezes de criminalização do menor, né? De responsabilização do menor. E às vezes a gente está deixando o maior que tem as estruturas nas mãos sair ileso de suas responsabilidades, e ele comete muitas vezes crime maior. E é mais responsável por tudo que está acontecendo ao menor, em termos de sociedade, porque é uma reação em cadeia, né? Por exemplo, me consta de uma palestra que eu ouvi este ano, muito positiva, que, de acordo com o Código Penal, e você pode discordar de mim, que no Brasil existem a classificação de no entorno de 8 mil crimes, não é isso? 9 mil crimes. Destes 8 mil crimes, apenas 8 são... há uma sanção para eles, né? Ou seja, a pessoa é responsabilizada se dentro desse conjunto de 8 mil crimes, ela cometeu um desses 8, elas serão responsabilizadas e terão que arcar com as consequências perante a lei. Concretamente. E o que me chama a atenção é o seguinte, por exemplo, aí eu entro na sua área, que é uma coisa que nos angustia no Brasil, e é isso que está deixando a sociedade brasileira inquieta, né? Dentro desses 8 crimes, o crime do colarinho branco. A corrupção. A corrupção não consta, não é um crime que dê prisão, né? Então, às vezes... Na verdade, padre, a prisão, e as prisões a previsão é grave, até 12 anos de cadeia. O que não acontece é a punição. A punição. Então, é isso que acontece. Temos 9 mil crimes, mas se você for olhar nos mais de 1.000 presos que existe no presídio Jaraguá de Montes Claros, você vai ver que exatamente o dado corresponde. 90% ou quase 100% daqueles que estão presos, eles estão dentro desses 8 crimes mais comuns. Furto, roubo, tráfico, homicídio, tentativa de homicídio, receptação. E os crimes bárbaros você não vê sendo punidos. Crimes do desvio de recursos públicos, o crime cometido sobretudo por políticos, né? Eu puxo esse gancho aqui para hoje encerrar a nossa conversa nesse aspecto para dizer assim, Cláudio, a sociedade está vendo isto. O povo está cada vez mais consciente. Então, assim, a gente faz um clamor às nossas autoridades constituídas, né? Que realmente, cada dia mais se empenhem em cumprir com o seu papel, com aquilo que se propuseram diante da sociedade, que é exatamente uma ação que promova a dignidade da pessoa humana e que o espaço de governo, de administração, não seja um espaço como esse que está aí, de retirada de proveito, de barganhas, de trocas de favores, de tanta corrupção. O povo sofre no tempo presente as consequências de tudo isto e está vendo e está indignado. Então a gente clama por justiça, a gente clama pelos direitos do povo e espera em vocês que estão diante de nós. Há uma pessoa... Eu gosto que uma pessoa muito querida da gente sempre diz, né? As autoridades constituídas são nossos funcionários. A gente precisa se compreender assim. E quando a gente se compreender assim, a gente vai exercer a nossa função com amor, né? Eu como sacerdote, você como político, os tantos outros políticos, as outras pessoas na sociedade que têm às vezes cargos e funções mais elevadas. Se nós entendermos que a nossa responsabilidade é maior e que a nossa causa deve ser a vida, né, a dignidade da pessoa humana, as coisas podem melhorar.
É verdade. Muito padre. obrigado, Cláudio. É uma alegria, Hoje, padre. muito obrigado, que a nossa conversa aqui seja um olhar de esperança sobre a nossa realidade. E que não é simplesmente o ser do contra, mas é realmente fazer uma leitura mais aprofundada e mais apurada da coisa. Talvez nós estamos procurando caminhos que não vão nos levar a lugar algum. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso programa. Eu te convido a gente fazer esse momento de prece, rogando as bênçãos de Deus, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai de bondade, que a vossa bênção seja derramada sobre nós e sobre esta água, aqui no nosso estúdio e também aí, na sua casa, meu caro amigo, meu caro irmão, minha amiga, que nos acompanha pelo programa Momentos de Fé. Que esta água possa restabelecer em você as energias, para que você, iluminado pela graça de Deus, iluminada pela bênção de Deus, possa sempre ter uma atitude sábia, sóbria, diante de todos os problemas que temos que enfrentar no tempo presente. Abençoai, Senhor, a todos e a todas, e a esta água, vós que sois Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ele veio e ensinou que o amor conduz à unidade e que repartindo o pão a paz se faz realidade, que é preciso muito mais